gente, tudo bem com vocês? Que semana turbulenta, né? Nessa semana nós vamos ter o resultado do SISU e nós tivemos o vestibular da UFSM nesse final de semana, cujo tema de redação envolveu uma carta aberta. Ao contrário do que muitos imaginavam não ser muito provável, a carta veio e é isso que nós vamos analisar nesse vídeo de hoje. Então eu vou trazer para vocês a proposta, vou analisar algumas coisas dos textos motivadores e vou mostrar para vocês coisas que deveriam estar na carta de vocês e, inclusive, vou trazer aqui algumas possibilidades de posicionamento que vocês poderiam adotar, beleza? Tanto para quem fez a prova e quer se sentir um pouco mais aliviado, quanto para quem quer ter um primeiro contato, né, com a prova da UFSM e não sabe por onde começar a estudar. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe a proposta, então, né, que caiu no vestibular de domingo. E nós já temos ali, antes dos textos motivadores, uma frase que contextualiza esse tema, né? Situações de uso de elementos culturais fora do contexto simbólico de seu grupo de origem, muitas vezes geram polêmicas. Isso aqui era importante para a gente entender que a questão da apropriação cultural, que era o foco aqui do tema, a questão da apropriação significa usar elementos culturais fora do seu contexto original. Se tu não sabia exatamente o que era apropriação cultural, tu ia perceber por meio dos textos, né, o que significa isso. E eu gostei muito da escolha aqui dos textos, porque desta vez também foram trazidas opiniões, né, posicionamentos diversos aqui a respeito dessa temática. Então, nós temos o primeiro texto, que é um texto bem pequenininho, é só um trechinho, né, que diz o seguinte: Alessandra Negrini causa polêmica ao usar fantasia de Índia. Entre aspas, a luta é de todos nós. Provavelmente essa foi uma fala de Alessandra Negrini. Não importa se tu sabia quem é ela, né? Ela é uma atriz, mas pelo texto aqui tu vai entender o que está acontecendo. Rainha do Bloco Baixo Augusta de São Paulo, a atriz vestiu body preto, body não é uma roupa, cocar e pinturas cheias de referências aos povos indígenas. Veja que esse trechinho não está trazendo um posicionamento a respeito de nada, é só uma notícia, dizendo que ela causou polêmica ao usar alguns elementos, alguns objetos, né, indígenas na sua fantasia aqui no carnaval. Beleza. Segundo texto trazia o seguinte: Simone Mendes é alvo de críticas, também gerando polêmica, após fazer blackface em quadro televisivo. Sinceramente, eu não acho que esse texto colaborou para quem não tinha ideia do que significava blackface ou que não tinha ideia de quem é essa mulher e de que quadro televisivo faz parte, né? Essa questão aqui. Porque esse quadro televisivo não está especificado aqui que é um quadro cômico, né? Que é um quadro de comédia. Então, eu acredito que seja, tá? Porque eu sei o que é blackface. Talvez se o texto tivesse dito o que significa isso, né? Num contexto específico, aí tudo bem. Mas isso não prejudicava o entendimento do tema, tá? Só tô falando aqui porque, de repente, a gente poderia usar isso no texto caso tivesse mais especificado. Pra quem sabia, ótimo. Blackface, claro, blackface, cara negra, né? Cara preta, enfim. Só que, dentro de um contexto em que talvez tu não conhecesse, ia ficar difícil de trazer isso pro texto. Então, quem não sabia, talvez ignorou essa parte. Blackface está normalmente associado à reprodução de estereótipos racistas. Nas décadas de 20 até as décadas de 50, 80, mais ou menos, era muito comum na televisão, principalmente norte-americana, que os comediantes, enfim, né, pintassem o rosto, o corpo de preto, com tinta preta, para representar negros de forma cômica. Então, aqui, claro, que é um
é algo racista, né? É um tipo de atitude racista. E justamente eram quadros feitos para fazer ali quadros cômicos, né? Para divertir o branco. Só que hoje, essa Simone Mendes, com certeza brasileira aqui, é alvo de críticas após fazer esse mesmo tipo de pintura em quadro televisivo. Então, se tu já sabia o que significava, tu tá vendo que uma atriz brasileira faz um quadro da mesma forma que era décadas atrás, né? Representando ali um tipo de racismo. Se a gente for pensar em blackface, por exemplo, em outros contextos, carnaval, né? Quando as pessoas pintam o corpo, o rosto de preto para representar, às vezes, até um personagem, tipo, sei lá, o Aladdin. Aí pode ser um outro contexto a ser analisado. Mas nesse aqui, né, é um tipo de racismo. Beleza. O texto 3 trazia o seguinte: a troca de experiências culturais existe desde que o mundo é mundo. Verdade é que a linha entre apropriação e utilização de elementos com fins de inspiração e admiração é muito tênue. Então, a gente precisaria pensar aqui para se posicionar até que ponto utilizar objetos ou elementos de uma cultura específica é apropriação cultural, que seria negativo, ou a utilização desses elementos com fins de valorização, admiração, tá? Então, aqui a gente começa a entender que a apropriação em si só já traz um significado negativo, tá? Eu não posso dizer que a apropriação cultural é positiva. O que eu posso dizer é que o uso desses elementos culturais pode ser positivo. Seguindo ali no texto, dizia o seguinte: em virtude de um tema delicado, em virtude de ser um tema delicado, ao colocar em jogo, de um lado, a eventual degradação de culturas populares e, de outro, o desenvolvimento cultural, há quem defenda a necessidade de regulamentar o fenômeno da apropriação cultural e quem seja contra a existência de qualquer tipo de regulamentação. Isso aqui era importante da gente pensar, por quê? Porque o comando dessa proposta vai pedir que tu escreva uma carta à ministra da Cultura se manifestando sobre isso. De repente, tendo como objetivo, né, solicitar algo, a carta aberta tem esse objetivo, solicitar algo, dependendo do teu posicionamento, tu iria solicitar uma regulamentação ou não, né? A falta de necessidade de regulamentar o uso ou a apropriação cultural no Brasil. O que é regulamentar? Estabelecer limites legais, né? Inventar leis. Seguindo no texto, os argumentos favoráveis, é isso que eu gostei no texto, nos textos trazidos pela UFSM. Aqui foram escolhidos textos que trazem argumentos favoráveis e contra, e isso te dá ideias, por mais que tu não viesse a copiar, né, ou se embasar naquilo que está no texto, te dá ideias de que sim, dá para se colocar contra ou a favor. Então, a favor do uso ou não, né, desses elementos culturais. Os argumentos favoráveis englobam a história por detrás da cultura apropriada, favoráveis à regulamentação, certo? Tal como escravidão e colonização, utilizando alegações no sentido de que a apropriação de elementos é realizada sem que haja conhecimento das nuances históricas dos bens, com consequente diminuição ou esvaziamento do significado do elemento cultural apropriado. E mais outra coisa aqui, além do fortalecimento da indústria cultural capitalista, vez em que os apropriadores, né, quem se apropria, lucram com a venda de objetos e aspectos culturais. Ufa, esse período é muito grande, mas vamos lá. Então, há quem defenda a apropriação, ou melhor, a regulamentação,
né, que criminalize a apropriação cultural, defendendo que há uma marca ali, né, de estereotipada, de preconceito, há marcas históricas no Brasil de escravidão, né, de esvaziamento de cultura. Então, de forma geral, aqui, se apropriar culturalmente de elementos, objetos culturais de povos historicamente estigmatizados no Brasil, precisa, né, ser punido, esse tipo de apropriação. Por outro lado, existe um outro tipo aqui de posicionamento. Os argumentos contrários a essa regulamentação defendem o multiculturalismo e intercâmbio de culturas, alegando que a troca de elementos culturais engrandece as sociedades, traz aprendizado de novos significados culturais e serve como inspiração e referência para indústrias do comércio, o que demonstra o enaltecimento da cultura. Então, para outras pessoas, o uso desses elementos pode ser positivo porque enaltece as culturas, porque traz a memória, porque faz outras pessoas reconhecerem aquela cultura, já que não conhecem muitas vezes, né? Por exemplo, tu vai viajar para Pernambuco, né? Para, sei lá, tu é do Sul e tu vai viajar para esses estados que são super culturais, né? Que carregam uma cultura muito forte de povos tradicionais no Brasil. Olha só, bem próximo, né, do tema Enem. Aí a gente tem uma coisa positiva, como, por exemplo, no comércio de... Eu tô tentando lembrar o nome de uma cidade que é muito legal. Olinda. Eu acho lindo tudo aquilo que é vendido em Olinda. E eu não vejo a apropriação daqueles objetos como algo negativo, e sim como fonte de reconhecimento. Eu não conhecia muito daquela cultura e quando eu visitei aquele lugar, em Pernambuco, eu comprei algumas coisas... eu nem lembro agora exatamente o nome das coisas, né? Mas, tipo, pra colocar aqui na minha casa, né? Pra decorar. Em nenhum momento eu olhei para esse tipo de objeto como forma de desvalorização, muito pelo contrário. Então, vejam como a gente poderia se posicionar de diferentes formas, tá? Ou ainda, a gente poderia se posicionar, por exemplo, dizendo que depende do uso aqui, vai ser desvalorizante ou vai ser valorizante. Nem sei se essas palavras existem. Valorizante, desvalorizante. Mas enfim. E vocês vão ver que eu sublinhei aqui o nome da pessoa que escreveu esse texto para justamente mostrar aqui que é importante a gente observar a atuação social dessa pessoa que escreve. Porque se tu vai usar no teu texto como forma de concordar ou rebater, de repente a atuação social vai te ajudar na argumentação, como é o caso de um texto ali mais adiante que foi escrito por um indígena. Então aqui, a Luciana Ferreira, ela é atuante nas áreas de direito digital, eletrônico e propriedade intelectual. Então sim, é muito coerente, né, que esse texto falando ali sobre regularização seja, né, escrito por uma pessoa como ela. Seguindo ali, nós temos mais alguns textinhos. Não vou ler todos eles, né, mas vou destacar algumas partes aqui. O quarto texto dizia o seguinte: as consequências da apropriação cultural são sempre em nível coletivo, com o favorecimento do processo de marginalização de povos socialmente invisibilizados e oprimidos. Esse texto aqui está trazendo um tópico frasal já dizendo, né, que vai tratar de consequências negativas. Então, essa mulher chamada Stephanie Ribeiro, ela se posiciona a favor, né, de uma... Ela não diz ali se ela é a favor de uma regularização, mas ela é contra a apropriação cultural. Então, são argumentos aqui que ela utiliza que tu poderia pensar, né, numa forma que de articular se tu concorda com ela. Então, importante dizer que ela, além de arquiteta, escritora e palestrante, ela é
uma feminista negra. Então, ela tem aqui uma autoridade, né, digamos assim, para colocar o seu posicionamento. Mas nem todos, né, não é por ser negra que todos os negros vão se posicionar dessa forma, tá? É apenas um modo, né, de explicar, talvez, a forma como ela tá se posicionando. Segundo texto dessa página. Esse aqui eu achei legal. Se o samba e a capoeira são hoje marcas de brasilidade, se o frevo e o maracatu são símbolos pernambucanos, se o candomblé é reconhecido mundialmente como um dos mais destacados símbolos da identidade da Bahia, olha só como tá listando alguns tipos de cultura aqui, que tu poderia começar a pensar, apropriação cultural não quer dizer só usar objetos, não quer dizer só pintar o rosto de preto ou usar um black power. A apropriação cultural também envolve aqui culturas, ou melhor, bens imateriais. O que é imaterial? Que não se pode pegar, né? Como, por exemplo, a dança, o candomblé, né? Que é uma religião. Então, legal. Eu começo a entender mais ainda o que significa o tipo de cultura que a proposta está trazendo. Se tudo isso, né, são marcas de identidade brasileira, devemos necessariamente voltar os olhos para a contribuição central de seus produtores e mediadores, personagens negros fundamentais para esse reconhecimento. Aí então, né, claro que essa pessoa que está em defesa, né, desse uso da cultura, mas não chega aqui a se posicionar claramente se isso é uma apropriação cultural ou não, tá? Se pensarmos em um panorama micro, em que geralmente se discute o uso de acessórios negros, como tranças e turbantes, é preciso ter cautela ao falar em apropriação. É o único momento em que ele traz um posicionamento aqui, olha, calma lá, né? É preciso ter cautela. Nem tudo, talvez ele queria dizer que nem tudo é apropriação cultural. Eu, por exemplo, poderia ler isso e pensar, esse aqui vai ser meu posicionamento, porque é exatamente assim que eu penso. Pode ser que muitos usos, sim, sejam apropriação negativa, entretanto, outros não são. São acessórios já completamente assimilados pelo mercado e, em sua parte, produzidos e comercializados por empreendedores negros. Então, aqui, desculpa, gente, tô me recuperando de uma sinusite, ainda com o ar aqui a toda. O que ele está dizendo? Que é preciso ter cautela na hora de analisar isso, porque muitas vezes os próprios comerciantes e empreendedores negros, eles mesmos produzem esse uso, ou melhor, comercializam esses elementos como forma de valorizar ou não, né? Mas enfim, de distribuir essa cultura entre diversas pessoas, né, de diferentes culturas. Então, o posicionamento dele aqui é de que é preciso ter cautela, e talvez tu se apropriasse, né, desse discurso para trazer isso na tua tese. E por último, nós temos aqui o último texto, escrito por um indígena, Daniel Munduruku, não sei como pronuncia, filósofo, professor e ativista indígena brasileiro. No caso do carnaval, por exemplo, ao se fantasiarem de indígenas, as pessoas querem fazer uma homenagem. E eu não sou tão radical ao ponto de achar que não se deva fazer fantasia, mas é preciso ficar claro que se trata de uma fantasia. Não creio que caiba a qualquer segmento da sociedade brasileira fazer proibições a esse tipo de uso. Então, ele está posicionando contra um tipo de regulamentação que proíba, né, o uso de elementos culturais. O Cocar, olha como que ele justifica, como que ele argumenta, por que ele não acredita que seja necessária uma regulamentação. O Cocar, quando se encontra fora de contexto de um ritual, é apenas um objeto, e não haveria impedimento em mantê-lo em casa. Eu, Patrícia, até concordo com isso, desde que não seja um elemento de
de desvalorização, desde que não seja usado de forma pejorativa. Se o cidadão não indígena acha bonita a arte indígena, compra o artesanato produzido por artistas, vai usá-lo, reconhecê-lo e valorizá-lo. Acho positivo. Olha só, um indígena se posicionando a favor do uso desses objetos. Lembram? Não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma polêmica muito grande em torno do uso, uma vez, como que era? Dos turbantes, que geralmente as mulheres negras usam, como forma de relembrar a época da escravidão, quando as mulheres, de fato, esqueci o nome. Quando as mulheres da casa grande, enfim, usavam os turbantes, para o serviço de casa, no cabelo. E aí teve uma polêmica que virou moda entre as pessoas brancas utilizar no cabelo esse turbante. E a polêmica era a seguinte: isso significa uma apropriação cultural e a mulher branca não está no lugar de representatividade para usar o turbante. Não, a mulher branca não tem esse direito. Ora, poderia trazer esse exemplo e dizer, mas se não está sendo usado como um elemento de desvalorização, um elemento pejorativo, por que não, Por que não utilizá-lo, inclusive em homenagem, como forma de valorização, de memória? Até porque nem todo o turbante, significa se remeter à cultura negra. O turbante, um lenço, enfim, representa simplesmente um elemento da moda, na verdade. Então, dependendo até do elemento aqui, a gente pode até argumentar de que nem tudo está relacionado a culturas específicas, Bom, agora a gente tem aqui o comando. Suponha que o Ministério da Cultura brasileiro esteja discutindo o fenômeno da apropriação cultural no Brasil e abra espaço em seu site oficial, via canal de atendimento, para que a população se manifeste sobre o assunto. Gente, na UFSM não é preciso a gente trazer isso para o texto, tá? É só para a gente imaginar um contexto de produção. A partir disso, você decide participar do debate e escrever, agora sim, em negrito, uma carta aberta à ministra da Cultura, Margarete Menezes, sobre a seguinte questão. Então, o que está em negrito, sim, são elementos fundamentais que devem aparecer no teu texto. O uso de elementos culturais fora do contexto original é uma forma de desrespeito ou de valorização do grupo de origem e da sua cultura? Bom, se fosse um artigo de opinião, a gente só ia responder a questão. Mas é uma carta aberta e o objetivo da carta aberta é solicitar algo para esse destinatário que está já aqui demarcado, de acordo com a proposta. Então, a gente vai solicitar algo, mas precisa ter relação com o nosso posicionamento. Então, primeiro eu vou me posicionar. É um desrespeito ou uma valorização da cultura? Digamos que eu diga que não, o uso de elementos culturais fora do contexto original é desrespeito. Se eu estou me posicionando assim, significa que eu vou solicitar alguma coisa nesse sentido para a ministra. De repente, a organização de uma política pública de regulamentação. Lembrando que ministérios, no Brasil, os ministros têm como função organizar, criar e aplicar políticas públicas. Nesse caso aqui, políticas públicas voltadas à valorização e ao desenvolvimento da cultura no Brasil. Então, eu iria solicitar algo de acordo com o meu posicionamento, certo? Então, planejamento, como eu sempre falo para vocês em aula, planejamento aqui é essencial. Primeiro, eu preciso partir dessa pergunta aqui, elaborar minha tese, que é o meu posicionamento, e aí sim pensar o que vai me motivar a escrever essa carta, ou seja, qual a solicitação eu vou fazer para esse destinatário. Aqui a UFSM traz o tipo de assinatura que tu vai fazer no final da tua carta, Então, tu vai assinar como cidadão ou cidadã brasileiro ou brasileira, certo? Tanto faz, Não importa o teu gênero, o que importa é assinar ali
e ter uma concordância com o teu texto. Então, como a gente faria aqui o esqueleto, né? Só para vocês ficarem tranquilos. Eu poderia escrever assim, na linha 1, né? Carta aberta à ministra da Cultura, ou poderia escrever carta aberta à ministra da Cultura, Margarete Menezes. Tanto faz colocar todo o nome dela ou só ministra da Cultura. O que importa, o elemento obrigatório é carta aberta a alguém, e esse alguém ali ser justamente o destinatário que a banca trouxe na proposta, certo? Então, esse elemento que eu vou só centralizar aqui, porque me incomoda não estar centralizado. Aí, na introdução, o que era obrigatório ali, né? A gente se apresentar. Claro que tu se apresentar é só um modo da gente estabelecer essa interação entre remetente e destinatário. Se apresentar não quer dizer que tu vai colocar teu nome nem nada, tá? É só tu demonstrar ali que tu está escrevendo em primeira pessoa para esse destinatário. Então, às vezes a gente vai colocar eu como cidadão brasileiro, blá blá blá, ou simplesmente esse eu vai aparecer em algum momento do texto, tá? Mas o que é obrigatório é tu apresentar esse contexto, né? Ou seja, o porquê tu tá escrevendo essa carta, ou seja, escreva essa carta à senhora ministra da Cultura, Margarete Tatá, a fim de solicitar tal e tal coisa, pois... E aí vem teu posicionamento. Então, vamos imaginar que eu estivesse solicito a regulamentação, né, da apropriação cultural ali. Por quê? Uma vez que se apropriar indevidamente, blá blá blá, significa ferir a dignidade daqueles povos historicamente estigmatizados. Então, a introdução da carta era preciso simplesmente que tu trouxesse a tua solicitação e dar uma prévia, né, do que é o teu posicionamento, tá? Qual é o posicionamento em relação àquela pergunta? O desenvolvimento eu não tô ocultando o número de linhas aqui, tá, gente? Mas eu aconselho que tu faça sempre 2 parágrafos. E aí depende muito do teu planejamento. Porque se tu tá dizendo que é preciso uma regulamentação, porque tu tem uma tese ali, né, de que a apropriação cultural significa desvalorizar, tá se posicionando de um lado, esses 2 parágrafos argumentativos vão defender justamente isso. O que é defender a carta? É defender o porquê tu tá solicitando alguma coisa. Então, tu tem que convencer esse destinatário. Nesse caso aqui, a ministra. Tu tem que fazer de tudo para que a ministra atenda a tua solicitação. Só que essa solicitação vai ter que conversar, né, com esse teu posicionamento. É claro que na hora de argumentar, tu vai querer dizer ali que tu tá solicitando justamente porque é um passado histórico, né, de desvalorização, de sofrimento, etc, etc. Tu poderia trazer justamente para comprovar, né, para defender exemplos de apropriação cultural, exemplos de estigmas históricos. E por si só, gente, não precisava colocar muita coisa e não é uma questão de trazer 1000 repertórios. É uma questão de estratégia argumentativa que convença. Se vai aparecer um repertório, ou 2, ou 3, ou, né? Isso não importa. O que importa é organização a fim de atender a tua solicitação, tá? De outra forma, de repente, eu poderia venho solicitar a ministra Margarete Menezes que seja criada uma política de valorização dos povos, tradicionais,
necessidade de proibir o uso de objetos, elementos culturais, pois aí eu argumentaria, né? Aí eu anteciparia o que eu vou defender depois. Por que eu acho que solicitar isso é uma boa? Porque nem sempre o uso de elementos culturais significa desvalorizar. Então, de repente, eu estaria no outro lado da moeda. Na minha opinião, significa usar, né, esses elementos significa valorizar. Opa, risquei a palavra. Valorizar grupo de origens. Como é o caso, de repente, eu até poderia citar, né, aí depois no meu desenvolvimento para defender essa ideia, poderia citar aqui a Alessandra Negrini, que usou a fantasia ali indígena para trazer esse discurso de que a luta é de todos nós, a luta pelos indígenas. O contrário do uso aqui dessa artista, né? Na verdade, talvez nem seja culpa dela, mas sim do quadro criado, que não está usando os elementos negros para valorização, e sim para fazer comédia. É um uso diferente. Então, eu exijo, ou melhor, eu solicito ou sugiro ao Ministério da Cultura que olhe para diferentes casos e perceba que, muito além de proibir o uso, é trazer à tona, na verdade, a valorização, meios que valorizem de uma forma positiva e de uma forma bonita essas culturas, né? Sem imposição de ideias. Eu poderia até defender que imposição de ideias se torna difícil a valorização, porque ninguém gosta, né, de ter o seu pensamento alterado por meio de uma imposição. As pessoas gostam de ser educadas de forma mais política, né? De uma forma mais... agora me fugiu a palavra, né? Mas de uma forma mais cautelosa e não com imposições. E regulamentações poderia soar como um tipo de cerceamento, um tipo de censura, inclusive. Ora, eu sou branco e não posso, então, fazer uma homenagem a esses povos que eu admiro? Então, gente, olha só, tô até usando estratégias aqui de convencimento que poderiam aparecer no meu texto. O importante é que a gente se posicione de uma forma bem específica. Eu acho que valoriza, eu acho que desvaloriza, e a partir disso eu solicito alguma coisa para essa ministra. Nessa defesa, né, ao longo dessa defesa, eu ia fazendo uma interação, trazendo aqui vocativo, né? Falando com a ministra, chamando ela, a senhora percebe tal coisa, a senhora não acha que não sei o quê, Margarete, blá, blá, blá. Então, de forma alternada, né, sem exageros, eu ia estabelecendo essa interação com o destinatário. Na conclusão, eu retomo obrigatoriamente a solicitação. Eu lembro a ministra o que eu estou solicitando. Nesse caso, como eu estou me dirigindo a uma autoridade, né, uma carta mais formal, eu poderia fazer uma saudação no final de forma respeitosa, como, por exemplo, atenciosamente, respeitosamente, conto com a sua colaboração, não carinhosamente, tá? Porque carinhosamente é uma coisa muito pessoal, muito íntima. Gente, essa saudação, ela não é obrigatória, tá? O que é obrigatório é o assinar cidadão brasileiro ou brasileira. Exatamente como a proposta me deu, tá? Isso daqui, muitos me perguntaram após a prova, né? Tinha que estar na direita, tinha que estar na esquerda, tinha que estar no meio, tinha que pular a linha? Gente, tanto faz, tá? O que importa é que esteja ali no final do texto. Acabou, teu ponto final ali, se tivesse um ponto final na linha 30, aqui tu já continuava ali, cidadão brasileiro, certo?
Tinha que ter data, tinha que ter cidade? Não, tá? A única coisa que precisava ter como título é Carta Aberta, Ministra da Cultura. Prof, mas eu coloquei data, eu coloquei cidade. Tudo bem, se tu colocou, ninguém vai ter que descontar. Mas precisava ter esse título, tá? Mesmo que tenha data ou local. Isso aqui é obrigatório. Enfim, o que não poderia, em função de tese, de posicionamento, é tu ser contraditório. Tu ser posicionado de uma forma e tu solicitar uma coisa que não tenha nada a ver. Aí isso é uma questão de coerência textual e coerência de conteúdo, certo? Então, eu gostei bastante desse tema. Gostei da escolha da UFSM. O que eu reparo é que eles repetem alguns âmbitos temáticos. A questão de cultura caiu como artigo de opinião, se não me engano, 2 anos atrás, em 2022, no vestibular EAD. Existe um outro tema que também já se repetiu nos vestibulares da UFSM. Muitos não sabem porque não acompanharam, desde que o vestibular da UFSM deixou de existir, o vestibular tradicional, quando veio o Enem, né? Muitos não acompanharam os vestibulares que continuaram acontecendo no EAD e outras seleções da UFSM que também utilizam essa redação carta aberta, o artigo de opinião, como critério de avaliação. Então, se a gente for observar todos os temas que vieram acontecendo ao longo desses anos, alguns temas ou eixos temáticos meio que se repetem. Então, gente, não existe essa coisa de a gente pensar assim na UFSM, já caiu tal coisa, então jamais vai cair de novo algo parecido ou dentro do mesmo âmbito. Ou ainda, esse ano caiu carta, então ano que vem é artigo. Por exemplo, em julho de 2023, caiu artigo. Agora caiu carta. Mas isso não significa que no próximo vestibular da UFSM vai ser artigo. Então, o que a gente precisa fazer? É estar sempre preparados para os dois gêneros. Os dois gêneros, eles são parecidos em estrutura argumentativa, mas eles se diferem em termos de interação, né? Qual é o objetivo de cada gênero? Um é de apenas opinar e o outro é de solicitar e defender essa solicitação, certo? Então, é isso que eu tinha para fazer de análise de hoje. Essa análise ficou um pouquinho longa, mas eu precisava, né, trazer todos esses detalhes para que vocês fiquem tranquilos, né? Afinal de contas, é um tema que não é estranho para nós. A gente discute muito, né, sobre racismo, entre outras coisas, valorização de povos tradicionais na sociedade, principalmente depois do Enem, né, de 2022. Então, acredito que vocês tenham tirado de letra e, mais importante, que vocês aproveitem as férias agora, né, pelo amor de Deus, vamos aproveitar essas férias e descansar um pouco. E quem sabe, né, eu te vejo nas minhas aulas desse ano, caso, né, tu ainda continue nessa jornada de estudos. Vamos ficar por aqui então. Um beijo e até mais.